seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou a Dinai Fiuza e hoje nós vamos falar sobre pesos que nós carregamos que não deveríamos carregar. Muitas vezes nós carregamos pesos que não são nossos, que colocaram sobre os nossos ombros, e com o decorrer do tempo esses pesos, essas palavras vão nos fazendo ceder, vão nos fazendo encurvar. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixa seu joinha para que você possa ter acesso a outros vídeos como esse. O texto que nós vamos usar como base para essa nossa conversa está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 10. O texto vai dizer assim: Ensinava Jesus um sábado numa das sinagogas. Versículo 11. E veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada e de modo algum ela conseguia endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. Quando nós vemos esse texto, nós entendemos que esta mulher, ela conhecia a religião, ela conhecia os costumes da época, porque o texto vai dizer que ela estava entrando na sinagoga num dia de sábado. Esse era o costume dos judeus ali. Todo sábado eles iam até a sinagoga e alguém que tivesse um conhecimento maior pegava a Torá, lia os profetas e ensinava aqueles que estavam ali ouvindo essas palavras. E exatamente num sábado, Jesus então entra numa dessas sinagogas e o texto fala que ele começa a ensinar. Então ele está lendo ali a Torá, falando dos profetas, ensinando como o texto mesmo fala, e de repente ele vê que uma mulher entra na sinagoga. Eu imagino que ela entra bem pelo cantinho, para que ninguém a veja, porque o texto diz que ela estava muito encurvada, ela era muito encurvada. Isso já se fazia muito tempo, ela tinha 18 anos, ela tinha esse espírito de enfermidade sobre ela. E quando Jesus a vê, ele a chama e diz: mulher, seja livre desse mal, seja livre. Então nós entendemos, ao ler esse texto, que esta mulher, ela não precisava de cura, ela precisava ser liberta. E talvez você pergunte assim: pastora, e do que ela precisava ser liberta? O texto diz que esse espírito de enfermidade, o texto fala que ela era possessa de um espírito. Então o espírito de enfermidade vinha sobre ela e já estava ali há 18 anos, fazendo com que aquela mulher fosse encurvada. Ela não tinha condição de ficar reta, ela não conseguia se endireitar. E nós lemos também que o texto diz: de modo algum. O que nós entendemos então que ela tentou várias vezes e de várias maneiras tentar ficar ereta, tentar endireitar-se, tentar arrumar a postura dela, porque com certeza isso a incomodava, isso doía nela. Nós não entendemos o que fez essa mulher se encurvar. Apenas o texto diz que existia ali, nela, um espírito. Ela era possessa de um espírito de enfermidade e era esse espírito que a fazia ficar encurvada. Quem sabe há 18 anos, esta mulher ouviu uma palavra que a feriu profundamente. Ela recebeu uma palavra, quem sabe, que destruiu a sua autoestima e por isso, há 18 anos, ela se sentia encurvada, ela ficava encurvada. Ou quem sabe ela tenha perdido um filho há 18 anos. Quem sabe essa mulher tenha sofrido um divórcio, uma traição há 18 anos. São tantas as possibilidades de ter acontecido alguma coisa que nós não conseguimos imaginar o que pode ter acontecido. Mas vamos falar de nós. Vamos falar das nossas vidas hoje. Quantas coisas nós recebemos durante o dia, durante o ano, durante a nossa vida, que vão fazendo com que nos pese os ombros. E quando nós menos percebemos, nós já estamos ficando encurvados emocionalmente. Aqui o texto está falando que ela era encurvada fisicamente. Porque nós entendemos também que quando o nosso emocional não está bom, o nosso físico sofre também.
Nós somos espírito, corpo e alma. E nós precisamos estar bem em todas as áreas da nossa vida. Não tem como nós estarmos bem fisicamente se o nosso emocional não estiver bem. Não tem como você estar bem espiritualmente se o teu físico não está bem. É uma coisa, liga a outra. Por isso, quando Jesus olha para ela, Jesus fala: mulher, seja livre. Você precisa ser livre. Ele não falou você precisa ser curada desse problema na coluna. Ele disse você precisa ser livre. E nós precisamos compreender a causa, qual o motivo que está nos fazendo adoecer. Às vezes nós estamos no lugar certo, como essa mulher estava. Ela estava na sinagoga, ela estava na religião, ela estava dentro de um ambiente religioso. Mas ela ainda não tinha entendido o que ela precisava. Porque nós lemos que, de modo algum, então ela tinha tentado outras maneiras de estar bem. E ela não conseguiu. Foi quando Jesus então mostra para ela qual é o problema. Você precisa estar livre. Você precisa ser livre. Seja livre, Jesus falou para ela. Às vezes nós estamos procurando cura, solução de problemas de maneira errada. Às vezes nós estamos com um problema físico que não é o físico. Nós estamos tratando o físico, mas a raiz do mal é emocional. Porque de alguma forma nós fomos feridos em algum momento, nós travamos alguma batalha e por conta disso nós fomos adoecendo, nós fomos nos encurvando. E vamos falar agora para nós mulheres, né? Nós mulheres, quantas coisas nos ferem, palavras nos ferem. Uma falta de elogio ou um elogio errado nos fere. Ou um olhar diferente nos fere. Nós somos muito emocionais e por conta disso nós trazemos muitos problemas físicos também. Então hoje eu vim trazer uma palavra de reflexão para você, para mim também. Sejamos livres. Vamos filtrar aquilo que as pessoas têm nos falado. Vamos filtrar a opinião das pessoas sobre nós. Vamos filtrar se as pessoas não querem estar perto de nós ou não nos convidam para alguma coisa, não tem problema, vamos aprender a filtrar. Ou quem sabe você fale, pastora, mas o meu problema é muito maior do que apenas uma opinião. Eu fui traída. Minha querida ou meu querido, aprenda a lidar com essas situações. Porque a pessoa que traiu, a pessoa que feriu, ela vai continuar a vida dela. E muitas vezes nós que sofremos a afronta, adoecemos. Então vamos aprender a lidar com essas situações para que esse peso não venha sobre os nossos ombros. E nós venhamos a, como essa mulher, ser aprisionados por um espírito de possessão, um espírito maligno que fica o tempo todo na nossa mente falando: olha, a pessoa falou isso de você, olha, ela não gosta de você, olha, te achou feia, olha, você está gorda, olha, você está magro. Não, seja livre, diga: não quero ouvir isso. Eu quero ouvir o que Jesus fala a meu respeito. E sabe o que ele falou para aquela mulher? Ele disse: mulher, ele chamou. Ele disse: seja livre. Você pode ser livre. Essa é a palavra para nós hoje. Você pode ser livre. Seja livre. Tire todo esse fardo, todo esse peso. Endireite-se. Essa mulher, com certeza, ela só olhava para baixo. Quando nós estamos com uma postura errada diante a vida, nós não conseguimos ver nada de bom lá na frente, nós não conseguimos ver nada de bom lá em cima. O nosso olhar é sempre para aquilo que deu errado, ou vai dar errado, ou não tem como solucionar, porque nós estamos carregando fardos, nós estamos encurvados. E para que nós tenhamos uma vida reta, uma vida digna, uma vida boa, uma vida alegre, nós precisamos nos endireitar, nós precisamos nos posicionar. É isso mesmo, se posicione da maneira correta na vida, diante de todas as coisas que você tem passado. Não importa o que tenha acontecido, não importa quanto tempo. O texto vai dizer que essa mulher estava nessa situação há 18 anos. Talvez você esteja em uma situação há 10 anos, há um ano, há um mês, que alguém fez alguma coisa para você e você não consegue sair desse círculo. Hoje a palavra é liberte-se, seja livre. Ok? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.